Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta na segunda parte do podcast do Roquete. Nós estamos batendo um papo descontraente com quem? Esse casal maravilhoso, porque eu fui fazer serviço para esse cara aqui lá na casa dele e conheci a Major chegando lá armada. Falei, ih, capitão, sujou. Falei, não, fica tranquilo. Cara, esses caras aqui é sensacional. E fiz o convite para eles. E uma coisa que eu vejo, capitão, porque a gente vai e lança os convites, as pessoas vêm participar aqui, tem pessoas que são tímidas, falou, Marcão, o que eu vou falar no seu podcast? E o capitão falou, cara, é um prazer em participar, o senhor não indagou nada, só falou, pode colocar lá que nós vamos sim, marca direitinho aí que a gente vai pra cima. Falar do que a gente gosta é fácil. Caralho, só pra você ver, a gente está falando aqui sobre segurança pública. Quem que não gosta de saber o que é a vida de um policial militar? Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, né? O cara põe a farda, põe a arma, ele só anda assustado. Mas ele tem a vida dele própria também, né, capitão? Né? Igual vocês que mexem com crianças, que mexem com alunos de escola, tem que ter a cabeça boa também. Por quê? Eu vejo, capitão, esse movimento nosso, das nossas vidas aí, é muito corrido, cara. E mexer com criança não é fácil. Não. Por quê? Porque a criança é uma parte que você tem que preparar ela e ajudar a educar. Porque quem educa a criança são os pais. Sim. Lá vocês fazem um compromisso, né? Esse sistema que o governo criou aí de colégios militares. Porque a mãe do Alex, ela é professora do colégio estadual. Né? E toda a vida ela sempre falava, né, Alex? Sempre falava que o colégio que ela ia trabalhar, que ia virar militar, que ela ia perder a vaga e tal, mas nada disso. Então, foi um comando militar para dentro de uma escola, mas os professores é militar também ou os professores é da ativa? Não, o projeto, aliás, sobre a fundação do projeto, você prefere falar? Sobre a origem? É porque, na verdade, o projeto ele se iniciou em 2018. A partir de 2018, houve Foi o Marconi que abriu as portas. Exatamente, houve o projeto. 2008, né? 2008. Houve a criação da primeira unidade, né, inicialmente para atender os filhos dos policiais militares. Esse primeiro colégio deu tão certo, foi tão produtivo, e que o governo do estado de Goiás falou, vamos ampliar. E de lá para cá, hoje nós estamos falando de 82 colégios com projeção para 84? Tem uma, supostamente... Por exemplo, Major, eu vou passar então para você a bola, então, só para você responder aqui, porque um internauta nosso mandou uma perguntinha aqui, junto para a nossa produção durante a semana, porque nós lançamos os convites nas redes sociais, e o internauta foi lá e pediu para fazer a pergunta para a senhora aqui, né, a Major Comandante do Colégio de Ensino. A senhora tem responsabilidade de acompanhar a formação de milhares de jovens nos colégios militares? Aí eu só vou fazer um parêntese nesse teor aí, comando de ensino, né? Hoje, só para entender melhor, o comando de ensino é como se fosse, hoje, quando a gente trata de unidade operacional, um comando regional. Hoje, dentro da polícia, nós temos um comando regional e ele é responsável por algumas áreas. Vou pegar aqui a Aparecida, segundo o CRPM, que é o segundo comando regional, ele toma conta do 41 Batalhão, do 39 Batalhão, um grande comando responsável por diversas áreas, né, diversos batalhões. O comando de ensino é isso, é um grande comando que é responsável hoje por 82 unidades escolares. Essas 82 unidades, elas estão distribuídas em 61 municípios. Então, hoje, dentro do estado de Goiás, tem 61 municípios que é atendido pelo Colégio Militar. Porém, esse comando, ele tem hoje uma tenente-coronel Keren, é ela que é a comandante. Eu apenas sou staff, eu faço parte do corpo de oficiais que compõe o staff dela. Então, que hoje a minha área dentro do comando de ensino é o departamento pessoal. Então, eu lido com o pessoal que trabalha, o policial militar que trabalha dentro do colégio militar, sendo ele ativo ou convocado, porque hoje nós temos esses dois tipos de policiais trabalhando dentro do colégio militar. Então, hoje, a responsável pelo comando de ensino é a tenente-coronel Keren, uma policial feminina, tem na bagagem mais de 25 anos de experiência dentro da corporação, uma excelente gestora, sabe tratar como ninguém com pessoas, então não só com policiais militares. O policial militar não é pessoa, mas é porque às vezes é mais fácil a nossa
a nossa identidade militar, ela é mais fácil de você lidar com o militar. Mas ela não, ela realmente é uma excelente gestora e sim, ela tem essa responsabilidade na formação do policial, do aluno que passa pelo colégio militar. Que maravilha. É claro que dentro das limitações dela, né, hoje, assim como eu faço parte do corpo de oficiais que auxilia ela dentro do comando de ensino, os comandantes de unidade escolar é esse staff dela. Então, são eles os representantes desse comando dentro da escola. Por exemplo, eu atendo algumas unidades aqui na região de Aparecida de Goiânia. Eu tenho observado o seguinte, a parte de organização. Eu cheguei num colégio militar ali e, rapaz, acho que hoje não tem aula não. Um silêncio. As salas de aula lotadas. Que disciplina. Posso puxar a sardinha para nós aqui, Marcos? Eu ouvi algo bacana e que é verdade. Quando se fala da nossa formação militar. Hoje um comandante, né, um comandante gestor de unidade militar, de unidade escolar, né, militar, a gente costuma dizer que tirar um policial militar para ele ser um diretor de uma escola, ele vai tocar o barco sorrindo. Ele vai estar chorando, mas ele vai tocar o barco sorrindo. Ele enfrenta o problema porque, como o Diniz falou, a nossa formação foi isso. A gente foi, dia após dia, era para comprar. A gente precisa cumprir. É um treinamento, né? Por exemplo, quando convida um policial militar para atuar na área da educação, essa não é a minha formação principal. Eu fui formado para combater o crime, fui formado dentro do batalhão de operações especiais. E quando me olha, toma aqui, você tem um colégio para ser gestor. Nós vamos partir para cima. Ele tem de dar um resultado enquanto, não só militar, mas enquanto também um gestor. E aí, como o Diniz falou lá, ele lida com todo mundo, ele lida com prestador de serviço, ele lida com professor, ele lida com pai, ele lida com criança. E quando eu falo que eu puxo sardinha para esse projeto, que hoje a gente não fala que é projeto, né, é um programa realmente, eu falo que hoje Goiás, qualquer governo que entre, ele não vai conseguir se manter sem o colégio militar, porque realmente é algo que está consolidado, ainda que queiram tirar isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que o time que está ganhando não se mexa, né? Exatamente. Mas o que eu falo que a gente puxa sardinha é porque a gente sabe que tirar um diretor de escola e colocar numa unidade militar, ele não vai dar conta de cumprir o mesmo serviço. Por isso que eu falo que o militar ele é formado para isso mesmo. Ele é formado para desenrolar o serviço. Então ele é tirado da rua, ele é tirado da sua função ali de militar, de combate ao crime, lida muito bem com a gestão da escola. Em contrapartida, o diretor, o professor, e não é por falta de qualificação, não é porque ele não seja qualificado para isso, é porque realmente ele não é formado. Ele foi formado para ser professor, ele foi formado para ser diretor, ele não foi formado para ser policial militar. Então não adianta tirar ele de lá e colocar ele numa unidade militar que ele pouco vai desenvolver. Então a gente realmente, a sardinha é nossa, a gente consegue desenrolar esse negócio. Que maravilha, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast do Roquete com nossos patrocinadores Roquete Materiais Elétricos, Marques Service Montagem Elétrica e Alex Shop, o shopping da variedade. Capitão, o senhor que viveu dentro da liderança, dentro do BOP e agora no ambiente escolar? É um desafio. Como eu tive recentemente numa reunião com os professores e eu cheguei a comentar isso com eles. Falei, olha, hoje, depois de 5 anos, né, foram 5 anos ali dentro da unidade, da unidade educacional, eu digo para eles que fazer gestão de uma unidade militar, de um quartel da Polícia Militar, hoje eu faria isso com o pé nas costas. Mas quando diz para mim que eu tenho que fazer gestão de um colégio, é de uma complexidade que exige muito da gente. Como a Bia disse, nós policiais militares, a partir do momento que entregam a missão para você, você vai correr atrás do conhecimento, você vai correr atrás da capacitação. Nós tivemos agora recentemente um curso de gestor oferecido aqui pela nossa comandante, Coronel Keren, que falou, olha, eu vou ofertar para vocês um curso de gestor de colégios. Então a gente está o tempo todo se atualizando, buscando conhecimento, exatamente para que a gente tenha as condições, as habilidades e as competências necessárias para lidar com isso. Então, são dificuldades diferentes, né? Trabalhar na rua, enfrentar o crime, combater o crime,
lidar com os problemas de uma escola são distintos, mas elas se contribuem, elas ajudam. Como eu disse para vocês anteriormente, toda a minha vivência em lidar com pessoas na minha vida policial militar, hoje só se somou com a vivência das relações humanas, com as dificuldades, com as crises e com os conflitos que existem dentro de um colégio militar. E existe muito. Isso. Olha só para você ver que maravilha, né, gente? Porque o que a gente pensa? A gente pensa que o policial militar ali, ele é formado, ele passa no crivo de ser um soldado, depois ele vai ser um cabo, ele vai ser um sargento, vai ser um tenente, mas ele tem que ser capacitado para ir dando continuidade na vida dele pregressa, né? Por exemplo, igual o senhor falou ali, porque você tem que estar pronto. Eu, por exemplo, eu sempre cito aqui os meus parceiros, os meus clientes aqui. Por exemplo, quando essa empresa Air Liquid, que eu presto serviço para eles me ligam, porque uma carreta sai lá de Paulínia com 22 toneladas de gás. Aí ela está no percurso. Na hora que ela chega num cliente para fazer o descarregamento ali, que o motorista vai lá, aciona a botoeira, o motor não liga, porque ele é um motor elétrico. Não liga, ou a parte mecânica não funciona, aí os caras me chamam e falam, Marcão, tô com um problema lá numa frota assim, assado, você tem condições de atender nós lá? Eu falo, cara, tem sim. E vou lá, atendo o cara com a maior responsabilidade e zelo, porque, cara, o cara saiu de São Paulo com 22 toneladas, ele precisa de entregar aquele produto para o cliente. Exatamente. Aí eu penso assim, cara, missão cumprida. Eu me sinto como se fosse um soldado. Tem que fazer. Né? Eu coloco assim, cara, missão cumprida. Tirei as fotos, fiz o relatório ali pelo celular, porque o celular hoje te dá essa facilidade para você fazer. E vem embora para casa, cara, feliz, porque tudo aquilo, capitão, que você faz com amor, com carinho, você cresce, você floresce, você colhe fruto. E o meu fruto hoje é isso, graças a Deus. Exatamente. Esse filho maravilhoso que eu tenho aqui atrás das câmeras, e esse cara tem que trazer ele aqui no podcast do Roquete. Eu fiz uma palhinha com ele aqui, tirar ele de lá, porque ele é tímido. Não, vai ter que dar um jeito. Meu sobrinho deu uma ideia aqui da gente fazer um podcast e convidou ele, e ele falou, não, deixa eu atrás das câmeras, não mexe comigo não. Uma hora dessa você engana ele, disse que vai ser um podcast. Mas assim, só vir da câmera. porque, capitão, é uma coisa assim, uma missão que a gente tem, né? É missão. E eu vejo, cara, essa carreira minha profissional de eletricista e proprietário de lojas de material elétrico, então é uma missão. Essa missão eu tenho para fazer do resto da minha vida. Major, agora eu vou entrar um pouquinho, porque eu sei que você é atleta, né? Você trouxe as suas medalhas aqui, ó. Aqui essa aqui é dele. Fala que é dele, não pode mexer, o capitão também é atleta, ó. O capitão também é atleta. Não mexe com as minhas, o capitão tem aqui medalha, o capitão tem medalha ali, são 3 medalhas. Eu trouxe uma medalha aqui, mas eu tenho 5 guardadas lá Vamos falar um pouquinho, Major, sobre a sua história, porque você é a primeira mulher feminina da Polícia Militar a conquistar uma maratona e ganhar uma medalha. Como é que surgiu isso aí? O que passou pela sua cabeça? Você pensou assim, cara, vou virar um corredor, eu vou correr, não sei se você já correu atrás de bandido, você falou, cara, eu corro mais que esse bandido. Como é que foi que passou pela sua cabeça para você chegar nessa situação hoje para ser atleta? A corrida, na verdade, foi uma grande surpresa para a gente, né? Quem me conhece do início da minha carreira, e isso eu ouvi de um colega, de um querido, ele falou, não, Bia, mas isso você já demonstrava isso lá atrás. Eu lembro nas jornadas que a gente fazia, eu lembro na nossa atividade física, você sempre empenhada na corrida. Eu acredito que eu não me dava conta disso, né? Mas ali, em meados de 2014, quando o Diniz teve um problema de saúde muito sério, e a gente... A vida militar, a carreira militar, ela te impõe isso, né? Primeiro, para você fazer curso, você tem que se preparar, você tem que fazer o TAF, então você fica em constante treinamento, né? E como a minha vida dentro da polícia foi de curso em curso, então eu sempre estava em treinamento para isso. Mas chegou essa fase que o Diniz passou por esse problema de saúde, ali por meados de 2014, nós já tínhamos concluído o nosso curso de oficial e a gente estava indo para uma etapa da nossa vida que a gente já estava falando, olha, daqui uns dias a gente aposenta, especialmente o Diniz, né, ele já estava mais próximo da aposentadoria, e aí teve esse problema, e aí eu me vi acima do meu peso, né, eu me vi realmente não me reconhecendo no meu corpo. E aí não é só questão de estética, é questão de mente mesmo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu retornar para o meu corpo. E aí a gente foi atrás de um personal,
um colega nosso de farda também, muito amigo nosso, e aí ele deu esse suporte. E aí a gente começou a treinar musculação e treinar a corrida, justamente em busca de perder peso. Alcancei o peso que eu queria retornar. E numa das minhas reclamações, que toda aluna tem, né, com o seu professor, com o seu personal, eu falando, olha, tá chata a musculação, e aí toda vez que chegava o dia da corrida, não, a corrida tá ótima, não sei o quê. E aí a esposa dele falou assim, Bia, vamos fazer uma corrida de rua, parece que você gosta de correr, e eu sempre corri em esteira, né? Então, mas isso era bom para mim. E aí esse foi o nosso primeiro convite, a gente fez, acho que se eu não me engano foi a Corrida da Mulher, se eu não me engano foi... Café da manhã, não? Não, se eu não me engano foi até era para eu já em câmera, era uma Corrida da Mulher realmente. Uma experiência assim muito ruim, porque era só de mulher, mas assim extremamente desorganizado, enfim. Mas foi o que me chamou a atenção. E eu falei, cara, eu acho que eu gosto desse negócio. Perguntei pro meu personal, olha, e se eu quisesse fazer uma meia maratona, será que a gente dá conta? Ele, é só você colocar o pé para treinar. E aí, isso eu estou falando de 2017, em 2018 eu fiz a minha primeira meia maratona. Então eu treinei para fazer 21 km. E eu comecei a perceber que, na verdade, as longas distâncias, ela me apetecia mais que os 5 km. Então eu me realizava muito mais fazendo um treino longo, né? Fazendo aí 15 km, fazendo 20 km, que só pegando 5, 10 km. Não que isso não seja corrida, mas é algo pessoal, né? E aí, na minha primeira meia, eu falei, eu acho que eu quero correr 42. Vamos treinar? E ele, vamos treinar. E aí, 2019, a gente fez a nossa primeira maratona, 42 km, lá em São Paulo. Então, na verdade, foi mais uma busca pessoal, isso não tem nada ligado com a minha profissão, mas muito mais uma tentativa de me encontrar naquela época que eu falei, foi uma época muito difícil para a gente, falando de saúde, né? Então, eu queria realmente me encontrar, primeiro me encontrar de novo no meu corpo, e a corrida me trouxe isso, me trouxe uma leveza de praticar um esporte, de saber, de gostar de sair para praticar o esporte, e algo que a gente adquire, e que isso eu trouxe da polícia, mas quando você começa a treinar a longa distância, e você percebe isso, é que a disciplina, ela se torna a sua rotina. Então, essa disciplina do esporte, da corrida, especialmente para fazer uma maratona, ela me apetece muito, ela alegra o meu coração. Então, eu saber que eu tenho de acordar 4 horas da manhã, em uma segunda-feira, para eu poder fazer aí, sei lá, 18 km, antes de eu passar 8 horas trabalhando, aparentemente é doído, mas isso me satisfaz. É uma vez por semana? Não, são 4 vezes na semana. Ave Maria. 70... Quatro vezes na semana. 4 vezes na semana. Hoje, 72 Dentro da quilômetros. maratona, você chega a fazer um volume de semana que chega a 70 quilômetros. O volume da semana, né? Então, é muita coisa. Ou seja, tem que ter muita determinação. E perseverança. Precisa. Essa medalha, você conquistou ela? Essa é a da Maratona de Floripa, que a gente fez no último dia 30, né? De agosto. Recente, aí. Recente. Maravilha. É a minha sexta, essa é a minha sexta maratona. E essa disciplina que a gente tem durante o treinamento, hoje a gente está assim, a gente chegou recentemente, não temos uma prova-alvo, e eu falo prova-alvo é aquela prova que você dedica para poder fazer, né? Buscar, né? Isso. E aí as minhas prova-alvo sempre são maratonas. Então hoje eu não tenho uma prova-alvo em mente. Eu falo que a única coisa que eu queria era descer meu peso de novo, que eu tinha subido meu peso, eu queria descer o peso de novo. Então hoje a gente está numa fase de 8 km aí numa segunda-feira, 9 km numa quarta, 11 km num sábado, o que durante um treinamento da maratona é diferente. Eu faço aí, sei lá, 18 km na segunda, faço 21 numa quarta, faço 15 numa sexta, faço 30 no sábado, né? Isso são quando a gente está em ciclo de maratona assim. Mas a corrida, na verdade, ela é uma satisfação pessoal, é algo que a gente gosta de fazer e é uma disciplina que faz bem pra gente. Então, ou seja, todo mês de dezembro, na Corrida da Globo, você está lá.
Estamos lá, inclusive, São Silvestre. inclusive já virou toda uma história, né? Porque ainda não abriram as inscrições. Esse ano a São Silvestre é a 100, né? A centenária. E tá todo mundo querendo ir. Amanhã disseram que abre as inscrições. Eu já tô com o celular prontinha já. Pronta, já coloquei filho, já coloquei nora. A gente precisa Nós ir. já participamos da São Silvestre, ou seja, já vai para quantas? Nossa primeira São Silvestre foi exatamente depois da cirurgia dele, do E problema você, de saúde capitão, dele, para em você conquistar 2014. essas medalhas aí, como é que foi? Foi ela que te puxou? Foi a Major? Foi, botou a arma em mim e falou que eu tinha que correr. Não, mentira, não foi isso não. Mas na verdade era porque toda vez que você vai se preparar para correr 42 km, Marcos, tem um ciclo de treinamento. Esse ciclo, normalmente, eles são 3 meses antes da prova. Então, 3 meses antes da prova, o atleta ali, ele entra em treinamento e aí começa a evoluir. Nós treinamos 4 vezes por semana, treina na segunda, na quarta, na sexta e no sábado, como a Bia explicou. E volumes muito altos. E aí vai aumentando até chegar lá uma semana antes da prova, você está em condições de correr os seus 42. Quando a Bia, como ela já tem 6 maratonas, São Paulo, Buenos Aires, Pernambuco... Ixi. Tá, são 6. Porto Alegre, Chicago foi a estrela do bolo, a cereja do bolo. Então, como já viam, eu não corria 42. Eu sou corredor de 5, de 7, né? E olha lá. Como é que eu fazia? Eu não deixava ela treinar, eu queria estar junto com ela, eu quero participar dos sonhos dela. Até porque a gente também acordava, às vezes tinha de acordar muito cedo. E Então daí deixava mulher, correr na ir rua, pra 4 horas da pista manhã. muito cedo era Então eu mais complicado. acordava e eu era staff dela. Hora de carro, hora de bicicleta, eu colocava água, isotônico, gel de carboidrato e ela ia correndo, eu ia pedalando atrás e ofertando tudo Ou aquilo de que ela carro precisava. Ou de carro. Então eu era staff dela por um bom tempo. Acho que nas 4 primeiras maratonas eu era staff dela. Só que ser staff dela, durante o ciclo, era muito bacana, porque eu corria com ela. Mas quando ia ser na prova-alvo, por exemplo, quando chegou lá em Pernambuco, no dia da prova, ela entra, dá largada e vai embora. Ela vai ficar 4 ou 5 horas correndo. E eu, como staff, o que me sobra fazer? Nada. Esperar. Eu achava isso um tédio, porque ela saía para correr, eu estava numa cidade que não era minha, e eu tinha que aguardar 4 ou 5 horas até terminar a prova dela. Eu falei, não, eu não quero isso mais não. Eu quero correr com você. Eu quero estar na pista com você. Você vai perder um staff, mas vai ganhar um companheiro de prova. E foi a partir daí que a gente optou, falou, olha, cheguei para o mesmo coach que atende, é um amigo nosso, é um Caveira, amigo nosso lá do BOP. Triatleta, Caveira, amigo nosso. E eu falei, Caveira, 13, eu quero correr uma maratona. Eu consigo? Ele falou, se você se propor a treinar, eu faço você correr 42. Desse sonho de correr com a Bia, hoje está aí. Já fui para a minha segunda maratona. Muito feliz e muito realizado. Eu vou fazer um parênteses aqui, Marcos, porque eu acho que se tem algo que eu falo que é bem característico de Nise e Bia, são algumas fases muito pontuais, que eu falo que, como casal, Deus sempre quis trazer isso pra gente, sabe? De dizer, olha, vocês precisam fazer coisas juntos, Caminham ou vocês junto, né? devem andar juntos. Não que seja uma obrigação que você tenha que fazer a mesma coisa que a sua esposa. Mas eu costumo dizer o seguinte, num relacionamento, o relacionamento é como se fosse um pneu. Você já viu um pneu de carro rodando sozinho? Já viu roda de carro rodando sem um pneu? Então, no relacionamento, a vida é assim, tem que ser junto. Porque se você separar ali a roda e o pneu, vai ficar murcho e vai desgastar. Então, tem que ser junto. Mas eu falo que tem uma característica, porque a gente conhece casais que se dão super bem, mas que fazem as coisas distintas, né, separados, mas eu falo que são casais. E casais bem estabelecidos, né, emocionalmente bem resolvidos. Mas que eu falo que é uma característica nossa, porque lá atrás, quando o Diniz resolveu fazer o curso de operações especiais, eu estava exatamente no mesmo processo para tentar fazer o concurso de cabo. E quando ele passou nos testes de fazer o curso de caveira dele, eu passei no meu concurso de cabo. Quando foi para nós fazermos o curso de oficiais, da mesma forma. Deus nos deu o privilégio de fazermos o mesmo curso. Então, nós caminhamos juntos dentro da Polícia Militar. Claro que cada um na sua etapa, mas
teve alguns momentos específicos que era mais ou menos Deus falando, olha, é mais ou menos o que eu quero de vocês, é o alinhamento, é esse alinhamento. E foi assim no curso de cabo, e quando, no curso de oficiais, e quando ele decidiu fazer a maratona, existem hoje, você falou que eu sou meio, né, enrolo muito, mas é porque... Não, porque você enrola, porque pra você ver, isso é chamado de característica, né? Ela chegou aqui caladinha, mexendo no celular, o capitão chegou mais espontâneo, conversando, porque, gente, pra gente chegar aqui no estúdio aqui, a gente passou pela loja, fui mostrar os estoques para ele, fui mostrar nossos quadros, nossas montagens, fomos trocar ideias sobre os nossos negócios. Aí ela caladinha, né? Aí eu expliquei para ela aqui, depois que a gente entrou na segunda parte, eu falei para ela, capitã, major, desculpa, eu fiz uma leitura da senhora aqui. A senhora é boa, viu, para se comunicar, porque ela explica muito bem, e vocês vão perceber que ela consegue, ela faz um rodeio para explicar aí, mas se expressa muito bem. Eu vou rodeando. É fantástico. Mas tem uma maratona, que é a Maratona de Chicago, ela faz parte hoje das 7 grandes maratonas do mundo. Tem Tóquio, Nova York, Chicago, Berlim, Boston, Atlanta não. Boston e Sydney, Nova York, eu falei, enfim, hoje são 7 grandes maratonas. Chicago é uma delas. Para você participar de uma dessas maratonas, eu falo que você precisa ser foda demais. Ser foda mesmo. E aí eu explico por quê. Porque ou você participa de um sorteio, e é um sorteio realmente, você tá lá, sei lá, não sei quantos mil inscritos, e você vai lá e é sorteado, ou você paga uma agência de turismo, e aí passa dos seus 40 mil cada corredor para você participar, ou você vai lá no índice, o que eles chamam de índice. O que é isso? É você ter feito uma maratona. Hoje, por exemplo, na minha idade, 51 anos, eu tenho de ter no meu currículo de maratona, no mínimo, ter terminado uma maratona em 3 horas e 50 minutos. Isso, para mim, não dou conta, porque não é que eu não dou conta, é porque eu não quero ir atrás. A minha vibe de correr uma longa distância é de aproveitar realmente. Mas hoje, para eu conseguir esse índice, eu preciso fazer uma maratona em 3 horas e 50 minutos, isso dentro da minha idade, ou ser sorteada, ou ir por agência de turismo, ou ter uma grande empresa te patrocinando. Quem sabe? Quem sabe? O podcast do Roquete. Não, vocês hoje vão levar a camiseta do podcast do Roquete para vocês fazerem o treinamento de vocês. Vocês vão sair daqui hoje aqui do podcast do Roquete, usando a camiseta nossa para vocês fazerem o treinamento de vocês. E quero ver que, quem sabe, daqui para dezembro, vocês lá na Globo, lá no Plim Plim da Globo, em São Silvestre, com o podcast do Roquete, porque estou pegando aqui 2 representantes de alto nível. O cara é Capitão Diniz, o cara foi do BOP, entende muito sobre segurança pública, e essa mulher fenomenal, Fabiana, Major Fabiana, por quê? Porque ela gosta de correr, a vida dela é correr, e tá aí com o Capitão Diniz aí do seu lado, te acompanhando. Pessoal, muito, muito, muito prazer mesmo estar com vocês aqui no podcast do Roquete, para a gente fazer o encerramento aqui do nosso papo descontraente, capitão. Eu vou entrar só numa parte aqui só, porque eu tinha prometido pro pessoal lá, pra gente falar só uma palhinha só sobre explosivo. O pessoal que vai atrás dessas pedreiras para pegar, porque eu faço serviço lá para Anglo América, através dessa empresa que eu presto serviço lá para eles, pra gente entrar lá dentro da indústria Anglo América, porque lá tem muito explosivo. Cara, você não entra se você não fazer uma integração. Quem que está entrando aqui, de onde você veio, o que que você é, o que que você vai fazer. Lá tudo é marcado porque é muita segurança, né? E esses caras que mexem com explosivo aí, eles ficam doidinhos para pegar isso aí, para fazer besteira aí, né? Capitão, então vamos voltar só um pouquinho lá, para a gente fazer um encerramento aqui. Uma perguntinha do nosso internauta aqui, que ele mandou para nossa produção aqui durante a semana. Capitão, olhando para trás, qual foi o momento ou operação mais marcante na sua carreira dentro da PM? Olha, nós tivemos muita, eu falei para a Fabiana que quando eu aposentei, porque a gente tem essa oportunidade de aposentar, se aposenta pela PM e retorna novamente, mas agora atuando dentro do Colégio Militar. Mas quando eu aposentei, ela perguntou, olha, você está aposentando realizado? Eu disse para ela que sim.
Eu atendi toda natureza de ocorrência que eu queria ter atendido. Atendi ocorrências de assalto a banco, ocorrência de aquilo que eu falo, o elemento, né, bandido homiziado, escondido dentro de mata, atendi ocorrências com explosivos, atendi toda natureza de ocorrência. Mas eu acho que o que mais nos impacta, na verdade, foram todas as ocorrências onde houve envolvimento de criança. Para mim, confronto armado, essas situações que é da vivência policial militar, não que não me afeta. Eu não consigo, depois de um confronto armado, ou que tenha um bandido, né, perdeu a vida num confronto armado, isso, de qualquer maneira, você vai chegar em casa e você não consegue dizer que você houve um confronto armado, que você consegue lidar tranquilamente com isso, dormir em paz. Não durmo, não consegue. Você tem que ter uma vida social e uma vida de proximidade com Deus muito grande para você lidar com todas essas mazelas humanas. Mas as ocorrências em que nós tivemos, em que houve envolvimento da vítima sendo uma criança, isso me choca bastante, me assusta muito até hoje. A maldade humana tem chegado em patamares que a gente chega a duvidar. E isso eu tenho que o tempo todo lidar com esse medo. Espero não me deparar mais com isso. Não consegui, na época, lidar muito bem com isso. Precisei de acompanhamento, precisei de lidar com isso, com a minha fé. A gente professa uma fé cristã, tanto eu quanto a Fabiana, e isso é que nos sustenta. Então, a resposta aí para o nosso participante é uma vida de princípios, de valores. O acompanhamento e o apoio da família também trouxe esse suporte necessário para superar esses traumas, e a fé. A fé, ela é indispensável na vida nossa, em qualquer profissão que você exerça, mas eu posso dizer da minha profissão. A minha profissão me colocou frente a frente com essas mazelas humanas, a maldade humana, né, representada ali no cometimento de um crime. E se você não tiver uma fé muito bem estabelecida, muito bem fortalecida, você cai por terra e não levanta mais. Então, para a gente voltar aqui, insistindo aí na parte de segurança de explosivo, como é que é o procedimento aí? O que as pessoas, quando vê aqui no estado de Goiás não tem, mas no Rio de Janeiro tem muita granada, né? Jogada no lixo, jogada na rua, porque lá o crime é pesado, né? Muito. Goiás vivenciou, né? Nós tivemos aí, acho que quem é goiano sabe que nós passamos um período aqui, e você vai talvez lembrar disso, mas no período de 2014, 2012, até por volta dos idos aí de 2016, 2017, havia uma incidência muito grande de atentados à bomba. Algumas delas eram bombas reais, produzidos, artefatos explosivos caseiros. Tribunal de Justiça, por exemplo. Exatamente. A própria estátua do Bandeirante, houve uma época que colocaram explosivos na estátua do Bandeirante. Então houve alguns eventos reais, mas Goiás viveu muito a questão das ameaças falsas. E as ameaças falsas, como era muito mais frequente, as pessoas tinham por prática fazer a ameaça com o objetivo de causar uma anarquia. Quando fazia isso, por exemplo, quando acontecia muito de fazer a ameaça de bomba dentro de colégios, a ideia era a paralisação das atividades da escola. Quando é que acontecia isso, principalmente? Em épocas de avaliação. Essa semana vai ter prova. O que os alunos faziam? E lá no filtro colocava o explosivo ou colocava ou ligava dizendo que a ameaça iria acontecer, exatamente para que a escola fosse esvaziada e não acontecesse a avaliação. Isso é verdade. De maneira geral, uma recomendação, a gente não pode se estender muito, mas de maneira geral, o conceito geral é que nunca toque, nunca mexa, nunca se aproxime, uma vez que você perceber que existe um objeto que você não sabe a origem, que você não sabe a procedência, a recomendação ligue o 190. E ponto final. De maneira muito prática, é isso que a gente deve fazer.
Porque se você tem um pacote, se chegou um volume para você que você não tem ali remetente, não sabe quem está te mandando isso, você não estava aguardando aquela remessa, se gera uma dúvida do que pode ser, o ideal é deixe aonde está, isole aquele cômodo se possível, acione a PM. A PM está aí 24 horas para atender a comunidade e não é só para que, mas eu não vou chamar, vai que é um pacote, né, que não tem nada a ver. Não, gente, a polícia está ali 24 horas para te atender, seja para situações reais ou não. Se tem receio, se tem medo, liga o 190, espera uma viatura aí até o local, eles vão tomar as medidas, eles têm condições e têm materiais para isso. O batalhão de operações especiais hoje, ele não é só contra, né, explosivos, mas ele tem lá atirador de elite, atirador de precisão, tem as tropas de assalto. Quando é assalto, são tropas para... lidar diretamente com a bandidagem. Isso, diretamente com a bandidagem. E o pelotão, né, a companhia de antibombas da Polícia Militar, na pessoa do BOP hoje, nós temos todo o aparato. Temos roupas fragmentadoras, temos um robô que vai poder fazer todo esse estudo do objeto. Então, liga o 190. Liga o 190, espera a PM chegar, ela vai avaliar a necessidade ou não de acionar o BOP. Uma vez precisando de acionar o BOP tem todos os equipamentos necessários para fazer raio-x, para fazer tudo de maneira muito tranquila e segura. Maravilha, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast do Roquete com o patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos, Marque Service Montagem Elétrica e Alex Shopping, o shopping da variedade. Major, para a gente fazer o encerramento com você aqui, qual que foi a ocorrência que você já passou nesse tempo seu na Polícia Militar que te chamou sua atenção, que você não esquece até hoje? A minha vida, policial militar, ela se restringiu muito à administração. Não tenho tantas, né, ocorrências emblemáticas, né? Não que eu não tenha tido ocorrências, mas ocorrências emblemáticas, né? Mas todas aquelas que envolvem encontro de cadáver, né? Na verdade, sei lá, falar com a família, que a família, né, que o seu ente está morto, que foi encontrado, né? Todas essas me chamou a atenção. A gente teve algumas oportunidades ainda aqui dentro da área do 2º CRPM, enquanto supervisão, da gente atender algumas ocorrências nesse sentido, e aí você tinha de ir lá falar com a família, ou você encontrava com a família lá no local. Isso realmente é muito doído. Não é que você não seja preparado, mas você é humano, e você está ali, você imagina que de repente poderia ser você ali também, né? Então, na maioria das vezes era envolvimento com droga, e aí a mãe estava lá desesperada porque acabou de perder o filho, ou a esposa perdeu o marido. Então essas são sempre bem mais complicadas da gente lidar. Então, pessoal, infelizmente estamos chegando mais do término do nosso podcast do Roquete, porque recebemos aqui hoje duas pessoas encantadoras, Major Fabiana, Capitão Diniz. Muito obrigado mesmo. Vou passar para vocês fazer o encerramento, deixar aí. Pessoal, se inscreva no podcast do Roquete, deixa seu like, faça sua inscrição, faça seu comentário. Fique tranquilo, eu vou lá fazer a resposta. Eu pedi para o meu pessoal para deixar para mim responder para vocês aí. Eu vou lá, vou responder um por um, porque vai chegando muita mensagem. No YouTube, nós estamos no YouTube, TikTok, nós estamos no Instagram. Cara, é mensagem assim que chega um atrás do outro pra gente pegar e responder. Então demora um pouquinho pra gente responder, mas a gente consegue chegar lá nesse ponto para responder para vocês aí. Então, Major, Capitão, muito obrigado, né? Pela presença de vocês aí, foi sensacional. Acredito que esse programa aqui vai alcançar milhares e milhares de pessoas, inspirador, porque trouxemos duas pessoas aqui que dá direto com a Secretaria de Segurança Pública, né? Major e o Capitão, e são maratonistas, são atletas, e vai servir de inspiração para vocês, mas muito obrigado mesmo. Primeiro as damas. A gente deixa o nosso agradecimento, como a gente iniciou aqui, a gente falando de propósito, Marcos. Eu acredito que não só dentro da Polícia Militar, mas eu acho que hoje a gente traz esse papel
primeiro enquanto casal, quando eu falo de alguns alinhamentos, eu acredito que Deus nos trouxe até onde nos trouxe justamente meio que alinhados para isso, né? E realmente para tocar vidas, né? Hoje as pessoas, algumas nos conhecem como, não, os corredores, o casal corredor, né? O Diniz faz um serviço muito bacana lá no serviço dele, na escola dele, justamente através do esporte, não só a disciplina militar, mas a disciplina do esporte. Então, eu acredito que chegar aqui também é um propósito. Estarmos aqui também é um propósito. Então, que a gente cumpra ele, então. Maravilha. Diniz? Para mim, é só agradecer mesmo. Acredito que nosso encontro, inicialmente foi um encontro comercial, né? Nós tivemos uma relação comercial e agora a gente está caminhando para fortalecimento, para uma amizade. Fico muito feliz, tá bom? Fico muito feliz. E a oportunidade de vir aqui, bater esse papo com você, tão divertido, tão gostoso, nos deixou tão à vontade, para nós é uma satisfação. A nossa família agradece essa honra de estar fazendo parte desse projeto seu. Gente, isso aqui é prazeroso, é aquilo que eu estou fazendo. Tem 210 dias que eu estou nesse projeto, eu estou amando, porque a Roquete Materiais Elétricos não para, o Marcos Roquete não para e nem a Mark Service para. Então, por isso que estamos aqui no podcast do Roquete. Muito obrigado, até mais. Valeu, moçada. Obrigado.